Grande abraço para você que se liga no LAC Concursos, mais uma aula do módulo de História de Mato Grosso, e desta vez iremos abordar as comunicações no século XIX, fundamentais para a interligação da província de Mato Grosso com as demais províncias brasileiras, principalmente com o Rio de Janeiro, a capital do Império. Pois bem, na primeira metade do século XIX, as comunicações com a capitania mato-grossense se davam através do sistema monçoeiro, que estabeleciam a ligação de Mato Grosso com a província de São Paulo e também com o Grão-Pará, com Belém. Esse sistema das chamadas expedições monçoeiras, as monções, as expedições fluviais, estava parcialmente desativado em razão da decadência da atividade mineradora em solo mato-grossense. Então tínhamos uma alternativa de comunicação que era a Estrada de Goiás, uns precários caminhos por terra que interligavam Mato Grosso, Goiás, Triângulo Mineiro e também a província de São Paulo, através do sistema de tropas e tropeiros. Temos, portanto, os roteiros de acesso à província de Mato Grosso na primeira metade do século XIX. Havia o roteiro monçoeiro, parcialmente desativado em razão da queda da produção aurífera em território mato-grossense, e tínhamos também a Estrada de Goiás, que interligava Cuiabá, Goiás, Triângulo Mineiro e São Paulo. Já na segunda metade do século XIX, surge a navegação fluvial como uma solução viável para a comunicação da província de Mato Grosso, através da navegação pelo Rio Paraguai, o que necessariamente tornava essencial o estabelecimento de um acordo diplomático com a República do Paraguai, porque o Rio Paraguai, apesar de nascer em território brasileiro, corre para fora do território do nosso país e avança em terras paraguaias. Portanto, se fazia necessário o estabelecimento de um acordo da diplomacia brasileira para conseguir a liberação da navegação através das águas do Rio Paraguai. O Rio Paraguai se apresenta, portanto, ao longo do século XIX, como uma alternativa viável para interligar a isolada província de Mato Grosso com as demais províncias brasileiras e também com o Rio de Janeiro, a sede do Império Brasileiro, através da navegação pelo Rio Paraguai e, posteriormente, pelo Oceano Atlântico. Mas, para aprovar a navegação através da hidrovia do Rio Paraguai, necessário se fazia contatos diplomáticos com a vizinha República do Paraguai. Para isso, são montadas várias missões diplomáticas que irão tentar negociar a liberação da navegação através do Rio Paraguai. São 3 missões que irão ser enviadas, serão enviadas para o Paraguai e não irão conseguir êxito. A primeira, a missão Leverger, comandada por Augusto Leverger, que negociou com o presidente paraguaio José Gaspar de Francia e não conseguiu êxito, uma vez que o governo paraguaio se mostrou contrário à liberação da navegação por aquele rio. Em seguida, tivemos o envio da missão Pimenta Bueno, comandada pelo presidente da província de Mato Grosso, Pimenta Bueno, que também não conseguiu lograr êxito em razão dos litígios fronteiriços que eram advindos desde o período colonial. Então isso acabou sendo um empecilho para o acordo diplomático entre Brasil e Paraguai. Tivemos também a missão Paranhos, liderada por José Maria Paranhos, o Barão do Rio Branco, importante nome da diplomacia brasileira. O interesse brasileiro nesse momento era ampliar as fronteiras econômicas do Brasil, mas essa missão diplomática também não conseguiu
o tão sonhado acordo entre Brasil e Paraguai. Essa missão, a missão Paranhos, também não obteve sucesso. O acordo bilateral Brasil-Paraguai só é firmado através do Tratado de Aliança, Navegação e Extradição entre Brasil e Paraguai, lavrado em 1856, quando Carlos López era o presidente da República do Paraguai. Esse acordo foi aprovado, como dissemos, em 1856, promovendo a liberação da navegação pelo Rio Paraguai, atingindo em cheio os interesses econômicos dos países do Cone Sul, sobretudo Brasil, Argentina e Uruguai, que tinham um grande interesse na abertura da navegação através dos rios da Bacia Platina. E a Inglaterra, que também estava interessada na abertura dessa importante via fluvial para ampliar os seus mercados consumidores em território sul-americano. Faremos agora uma análise das condições sociais e econômicas da República do Paraguai antes do advento da Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai. O Paraguai, desde sua independência em 1811, passou a desenvolver uma política econômica voltada para um desenvolvimento autônomo e livre de pesadas dívidas externas, ao contrário de seus vizinhos, Brasil e Argentina, além do Uruguai, que possuíam um vínculo econômico muito grande com a Inglaterra, que já possuíam pesadas dívidas externas junto ao governo inglês. O Paraguai, depois da independência alcançada em 1811, promoveu o confisco das terras pertencentes à Igreja e também das terras improdutivas no país, estabelecendo o que se convencionou chamar de estâncias da pátria. Eram terras pertencentes ao Estado paraguaio, onde eram instaladas colônias agrícolas. Os camponeses paraguaios trabalhavam nas chamadas estâncias da pátria. O Paraguai estava num incipiente processo de industrialização, estava começando a se industrializar. Já tinha siderurgias e implantou a primeira ferrovia da América do Sul. O Paraguai, então, estava promovendo um desenvolvimento econômico de maneira até de certa forma autônoma e com pouca dependência do capital externo. Mas o Paraguai precisava necessariamente ter uma saída para o Atlântico, porque o Paraguai não é banhado pelo oceano, e isso dificultava em muito a integração do Paraguai com os demais mercados. É por essa razão que, após a independência, o Paraguai vai adotar uma postura de isolamento em relação aos seus vizinhos na América do Sul. O Paraguai, então, terá um processo de industrialização, um começo de processo de industrialização, irá investir nas estradas de ferro, em siderurgias, irá criar as chamadas estâncias da pátria e promoverá um desenvolvimento autônomo, diferente do processo experimentado por seus vizinhos, notadamente o Brasil e também a Argentina. Fazendo uma comparação, traçando um paralelo entre o Paraguai e o Brasil, nós podemos dizer que o Paraguai, depois da sua independência, o Paraguai fez a abolição do trabalho escravo. Não havia mais trabalho escravo no Paraguai. Esse processo ocorreu ao longo dos governos de França e depois Carlos López e seu filho Francisco Solano Lopes. Não que o Paraguai fosse um exemplo de democracia, muito pelo contrário. O Paraguai era um país fechado, um país onde não havia liberdade política, mas, por outro lado, era um país também sem analfabetos, era um país em que os camponeses tinham acesso à terra para trabalharem e era um país que possuía um desenvolvimento autônomo e não tinha dívida externa. Então, o Paraguai
possuía características bem diferentes de seus vizinhos na América do Sul. Isso antes da eclosão da Guerra do Paraguai. A abertura da navegação pelo Rio Paraguai promoveu uma importante redefinição na economia mato-grossense, na medida em que esta hidrovia favoreceu a exportação da produção regional, principalmente aqueles produtos advindos do extrativismo vegetal, como, por exemplo, a poaia, que vai passar a ser exportada através da navegação pelo Rio Paraguai. E, ao mesmo tempo, vai favorecer também a entrada de produtos estrangeiros, de produtos provenientes dos países europeus e até mesmo produtos que vinham do litoral brasileiro, vão poder chegar com maior facilidade ao território da província de Mato Grosso através da navegação pelo Rio Paraguai. Portanto, temos uma interligação entre a província de Mato Grosso e o litoral brasileiro, principalmente o Rio de Janeiro, a capital do Brasil. Bom, entre os principais antecedentes da Guerra do Paraguai, nós podemos mencionar as grandes disputas geopolíticas, o controle pela hegemonia política na América do Sul, principalmente o Brasil, que vai adotar uma postura imperialista em relação aos seus vizinhos, chegando inclusive a intervir militarmente na Argentina e no Uruguai. Essas disputas, essas rivalidades geopolíticas se constituem num dos importantes antecedentes da Guerra do Paraguai. Além disso, temos como outra característica, uma outra causa que vai detonar o início da Guerra do Paraguai, o bloqueio da navegação pelo Rio Paraguai, decretado pelo presidente paraguaio Solano Lopes, que antecede o início da Guerra do Paraguai. E o aprisionamento do navio brasileiro Marquês de Olinda em 11 de novembro de 1864. O navio Marquês de Olinda trazia ninguém menos do que o presidente da província de Mato Grosso, Frederico Carneiro de Campos, que acabou falecendo em uma prisão paraguaia. E um outro antecedente importante que marca o início da Guerra do Paraguai foi a invasão do exército paraguaio em terras mato-grossenses, isso já em 1865. São importantes antecedentes que irão dar origem à Guerra do Paraguai. A abertura da navegação pelo Rio Paraguai é um importante fator que promoveu o intercâmbio entre a província de Mato Grosso e as demais províncias brasileiras, principalmente o Rio de Janeiro. E o bloqueio da navegação por esse rio acabou causando um isolamento de Mato Grosso em relação ao restante do Brasil durante a chamada Guerra do Paraguai, assunto que veremos na próxima aula. Um grande abraço a todos e até mais.